corpo do paciente, é óbvio que eu preciso analisar essa circunstância. Nós chamamos de dano iatrogênico. Eu não sei se para você determinado medicamento não vai lhe provocar uma outra doença. Eu posso indicar corretamente o medicamento e mesmo assim... Pode ter uma alergia, uma coisa que para mim não vai resolver. Exatamente. Né? E não só isso, eu posso... Há algumas intercorrências que são silenciosas. Por exemplo, um problema no pâncreas, um problema no fígado, não é que a indicação daquele tratamento foi errônea, mas nós chamamos isso de dano iatrogênico. O tratamento da doença levou a uma outra doença, a um outro estado clínico negativo para esse paciente. Como que isso é visto pelo direito? Quando nós temos uma boa análise desse problema, quer dizer, não foi um evento provocado pela escolha errada do medicamento, mas sim, o medicamento era correto dentro de um protocolo, uma indicação, e mesmo assim houve evento adverso, existe dentro, se for um processo judicial, vamos colocar dentro dessa esfera, uma análise de um perito, que é um médico de confiança do juiz, pensando numa ação civil, que vai analisar se naquela circunstância, se todos os cuidados foram tomados para que aquele paciente não desenvolvesse aquele evento adverso. Se não foram tomados todos os cuidados, eu tenho uma caracterização de erro profissional. Você precisa dessa perícia para saber se foi um erro médico ou não? Necessariamente, ela é essencial, é essencial. Seja qual for o erro. Então, se foi de uma cirurgia de urgência, emergência, se foi uma cirurgia eletiva, cirurgia plástica, você sempre vai precisar do perito. O perito na esfera judicial, se for na área civil, ele tem um papel, se for na área criminal, ele tem outro papel, mas na área administrativa também é outra funcionalidade, digamos assim, dentro do processo administrativo, a presença do perito, mas o fato é que é essencial para que se avalie exatamente se aquele protocolo, se algo que deveria ter sido feito não foi feito. Às vezes, por exemplo, eu falei de um evento adverso, que nós chamamos de dano iatrogênico, quando o próprio organismo reage de uma forma não desejada, não esperada, e por condições exclusivamente do paciente. Se é algo que é absolutamente comum, por exemplo, já é um medicamento que normalmente pode causar um problema no fígado e no histórico o paciente já revelou que possuiu, por exemplo, que teve uma hepatite anterior e aquele profissional não tem cuidado de antes de prescrever aquele medicamento, pedir um ultrassom abdominal, por exemplo, assim, para ver qual é o estado daquele fígado, algo do tipo, ele faltou com o dever dele, com o zelo dele por aquele paciente. Então, eu deixo de ter um dano iatrogênico. O dano iatrogênico é esse dano que surpreende. E quando só tem esse tratamento para ser feito, então, ainda que vá causar um outro problema, até já sabidamente, já sabe que vai acontecer um outro problema, mas você só tem esse caminho. Aí fica, se o médico expõe isso para o paciente escolhe se vai ou não fazer esse tratamento? É o caso de uma quimio ou de uma radioterapia. É certo que o paciente que se submeter a uma quimio ou uma rádio, como únicas possibilidades de reversão de um câncer, ele vai ter, é o que você colocou super bem, ele vai ter aí o dano iatrogênico. Ele vai passar mal, ele vai perder cabelos, a pele dele vai se modificar, ele vai perder peso e todos esses eventos decorrem do tratamento. Ele vai ser conscientizado, mas eu diria aí que não há muita opção, ou seja, são danos esperados, isso vai ocorrer para esse paciente, pode até ser que hajam complicações mais severas que o médico não consiga prever e mesmo assim, na relação risco-benefício, o paciente vai acabar por concordar a se submeter a uma quimio ou uma rádio. Tá. Agora, eu vou chamar de erro médico, mas você pediu para chamar como, doutora? Evento adverso. Evento adverso. Não, mas fica à vontade. Eventos adversos, então, ou esses erros médicos, eles têm tamanhos diferentes, Então, a gravidade deles também é diferente de erro para erro, Isso é levado em consideração na justiça? Como é que o médico se defende disso? Porque para o paciente aquilo é 100%, foi 100% dano, Mas a justiça que já entende outros casos, Então já sabe dimensionar isso da maneira
correta? Então, olha, o seu é menor, aquele é maior. Como é que funciona isso? A ideia não é fazer por comparação, né? Mas pensando realmente, embora nós consideremos único, né, cada processo, dentro da área do direito existe o que nós chamamos de jurisprudência. Então, a jurisprudência vai trazer, de forma direta ou indireta, esse elemento comparativo. Inclusive, quando um advogado faz o que nós chamamos de petição inicial, ele vai abrir o processo, né, para pedir a tutela do juiz, ele já coloca essas decisões anteriores, que nós chamamos de jurisprudência, com condenações que trazem valores. Então, para dar um exemplo, alguém que teve a morte de um filho por um comprovado erro profissional, vamos chamar dessa maneira, e essa pessoa teve uma indenização, vou colocar um valor aqui qualquer, de R$100 mil. Não é possível, né, que uma pessoa que teve, por exemplo, uma cicatriz que ela não desejava, no caso de cirurgia plástica, peça o mesmo R$100 mil. Já que eu tenho, então, só deixando claro que eu não estou usando valores reais, né? Claro. Mas essa cicatriz, ainda que ela traga para aquela pessoa um inconveniente, ainda que ela diga que ela não pode usar o biquíni, ainda que ela diga que ela não possa se despir na frente das pessoas porque tem vergonha, essa valoração ela vai passar, e aí sim nós entramos no coletivo pela comparação de outros casos de erro profissional. Então, né? Quem está junto com o paciente nessa hora coloca os relatos das condenações e os valores. E quem vai defender esse médico também vai buscar esses outros valores e quem decide isso é o juiz. Exato. Aí é o trabalho dos profissionais operadores do direito, né? E quem vai decidir é o juiz com base, primeiro, no que a gente chama de nexo de causalidade. Primeiro tem que provar que aquele dano existente, então eu falei da cicatriz, a cicatriz não necessariamente é um dano. É impossível fazer uma cirurgia plástica sem cicatriz. Então, troca-se, nós costumamos dizer assim, na área médica, não é? Você troca o problema, então eu tenho lá uma flacidez de pele por uma cicatriz. Essa cicatriz ela pode ser mais discreta ou menos discreta. Mas também depende muito do organismo da pessoa. Exatamente. Há pessoas que têm uma cicatrização ruim, elas têm a chamada queloide, né? Há pessoas que têm uma cicatrização excelente e pode acontecer ainda uma infecção no local. Então, se ocorrer uma infecção naquela cicatriz, é possível que o que era para ser algo diminuto, não é, discreto, não seja discreto. Aí vem a história lá do termo de consentimento informado esclarecido. É preciso também que isso já esteja previsto. Mas eu não posso aí considerar que essa cicatriz, não é, pequena ou grande, ou de qualquer forma ela é indesejada pela paciente, ela sirva por si para ser aí um elemento de indenização. Eu preciso antes perceber se aquela cicatriz, a história do ser evitada, ela podia ser evitada ou ela não podia ser evitada, né? Ela surgiu em decorrência da cirurgia que foi feita e era esperado que surgisse, houve uma intercorrência e a cicatriz é por causa da intercorrência, ou o médico foi imperito na forma como ele utilizou o bisturi, por exemplo. Ele realmente usou a técnica errônea. Então, é esse trabalho que o perito vai fazer. Primeiro tem que achar o nexo de causalidade. Depois que eu entendo que realmente o dano alegado, ele teve uma relação com o ato do profissional, é que eu vou pensar em como dosar essa indenização. E a indenização passa também por dois elementos importantes no direito, que é a capacidade que aquela pessoa que está sendo processada tem de indenizar. Pode ser que eu não tenha dinheiro para indenizar o meu paciente. Então não adianta o paciente me pedir R$1 milhão, que ainda que ele esteja